O Congresso tenta aí uma liberação bilionária de recursos para o ano que vem. Muitos setores do governo sofrem com a falta de verbas neste fim de ano. Antes de continuar com esse assunto, a gente dá a hora certa agora aqui na PAN, 10h30 nesse momento. Bom, nesta quarta-feira aí foi anunciada uma realocação de recursos. Quem tem os detalhes é a repórter Yasmin Costa. Os 3 bilhões e 300 milhões de reais que foram liberados vão sair do remanejamento de despesas obrigatórias dos próprios ministérios. A maior parte dos gastos obrigatórios vem de despesas com controle de fluxo, categoria que engloba programas sociais cuja execução ficou abaixo do previsto. Segundo o Ministério da Economia, 7 ministérios serão beneficiados e uma agência. O Ministério da Economia com 300 milhões, o Ministério da Educação também com 300 milhões, o Ministério da Justiça e Segurança Pública com 32,7 milhões, o Ministério de Minas e Energia com 50 milhões, o Ministério da Saúde com 2,2 bilhões, o Ministério do Trabalho e Previdência com 25 milhões, o Ministério da Cidadania com 300 milhões e a Agência Nacional de Aviação Civil com 4 milhões. Segundo o Ministério da Economia, as realocações ocorrem após a reavaliação por parte dessas pastas da previsão de pagamento a serem realizados dentro do exercício e mediante justificativa técnica de que tais despesas obrigatórias não serão executadas financeiramente no exercício. Ainda não há detalhes de como os valores serão empregados, mas em nota, a Economia diz que cabe a cada um dos ministérios alocar internamente esses recursos conforme as prioridades e que o montante global de cada pasta foi preservado. O remanejamento de gastos obrigatórios deve garantir a continuidade de serviços públicos afetados pelo contingenciamento extra de 5,7 bilhão de reais anunciado no dia 22 de novembro. O Ministério da Economia informou que a medida, embora alivie as restrições ao funcionamento de serviços públicos, não significa descontingenciamento, porque o remanejamento das verbas foi interno, dentro de cada pasta. Também nesta quarta-feira, o Tribunal de Contas da União autorizou o governo a abrir crédito extraordinário para pagar o benefício da Previdência. A possível paralisação do INSS preocupava o Ministério da Economia, que levou a Casa Civil a fazer uma consulta ao TCU sobre o uso dos recursos fora do teto de gasto para esse ano. O governo alegou que as despesas decorrentes do represamento de benefícios não estavam previstas. O ministro Vital do Rego criticou o argumento. Então eu tô me dizendo, efetivamente o governo faz como quiser. A minha posição é exatamente dizer que atende os requisitos constitucionais, porque isso é calamidade pública. Há ou não a discussão sobre a tempestividade da matéria, mas para mim é urgente, é necessária, é imperiosa essas manifestações da Corte. Agora, efetivamente, nós não estamos aqui assinando medida provisória, não. Nós estamos aqui dizendo que pode ou não fazer. O ministro Benjamin Zimmerler lamentou o uso incomum de créditos extraordinários. Que o excesso de emendas RP9 que estão submetidas ao teto acabaram levando em consideração que as despesas previdenciadas poderiam ser suplementadas por créditos extraordinários. Houve uma aposta orçamentária nesse sentido. A grande verdade é que pouco importa o que ocorreu no jogo político, é uma situação de fato próxima à calamidade, muito próxima aos termos constitucionais. Ou seja, a discussão que nós estamos travando aqui, na verdade, é antecedida por uma discussão muito mais importante, que é a constitucionalidade das emendas RP9, que tem que ser discutido em nível do Supremo Tribunal Federal, em nível do próprio Congresso Nacional. Na sessão de ontem, o ministro Bruno Dantas foi eleito presidente do TCU. O mandato tem duração de 1 ano, prorrogável por mais 1. A posse está marcada para a próxima quarta-feira. Hora certa agora, 10h34. A gente volta a conversar com o professor Alexandre Espírito Santo. Professor, como você ouviu esse remanejamento aí de 3,3 bilhões para liberar esses gastos aí de ministérios em meio a essa crise orçamentária? Lembrando que do total remanejado, o Ministério da Saúde responde por 2,3 bilhões.
Perfeito. O que a gente está vivendo, né, é o teto dos gastos. Então você chega a um determinado valor que você não tem como ultrapassar, como eu mencionei, você tem que colocar a cabeça do lado de fora do carro para poder honrar os seus compromissos e, sobretudo, né, essas despesas meritórias, né, especialmente ligados à saúde e educação. Tem um ponto, Cláudio, se você me permite, que eu acho que é muito importante nessa análise, porque quando a gente fala, né, de gastos, né, e eventualmente você muda o termo, né, usa um eufemismo, né, isso não é gasto, é investimento. Esse é um grande problema que se encaixa nessa questão. Veja, se eu tenho, vou usar um exemplo aqui, se eu tenho um boleto para pagar, né, do meu condomínio, um boleto para pagar da escola do meu filho, se eu disser que o boleto do condomínio é uma despesa e a escola do meu filho é um investimento, eu só estou, né, usando aqui uma figura de linguagem, é uma questão semântica. Ambos sairão da mesma origem, do meu caixa. Esse é um problema, não é, que a gente não pode, né, dar de ombros, né, dizer que é importante o investimento na educação, na saúde, é claro que é, mas esses investimentos, eles são gastos e eles sairão de um mesmo bolo, não é, que é a arrecadação que o governo federal tem. E nós já trabalhamos com um nível de impostos excessivamente alto no nosso país, em torno de 34%, um país de renda média. Então, é necessário fazer ajustes. Esse é um ponto muito importante. Por isso, eu retomo a questão do presidencialismo de coalizão. Nós necessitamos fazer reformas neste próximo governo, especialmente a reforma tributária, e seria muito bem-vindo uma reforma administrativa para tornar o Estado brasileiro mais eficiente, né? O problema é que o novo governo já sinaliza com novos ministérios, e esses novos ministérios, provavelmente, eles serão remontados exatamente para atender a esse presidencialismo de coalizão, para que a base do governo, né, possa, de alguma maneira, auxiliar nessas medidas que o governo do presidente Lula terá que tomar. Pergunta, professor? Sim, professor, a gente viu aí essa questão do orçamento desse ano, que está realmente muito complicado. E nessa PEC fura-teto, existe ali uma previsão de utilização também de excesso de arrecadação em até 23,9 bilhões de reais. E isso poderá ser usado tanto no ano que vem, né, nos próximos 2 anos, até esse limite, né, e também no orçamento desse ano. Quer dizer, abre uma brecha aí para que no próprio orçamento de 2022 se possa fazer essa recomposição orçamentária. Isso é uma vitória para o governo atual, apesar de ter sido obtida dentro de uma PEC voltada e articulada para o próximo governo? Eu penso que sim. Não sei se exatamente a palavra é uma vitória, mas é algo que favorece nesse momento difícil do orçamento. E você tem razão, Shel, porque não é somente esse manuseio dos 23 bilhões. Existem também na PEC dispositivos, não é, que poderão levar até 200 bilhões, né, porque você tem 25 bilhões de PIS/PASEP, 7 bilhões e meio de Fiocruz, 5 bilhões de universidade. Então, é muito importante, vou voltar a essa questão fiscal. O país, ele precisa sinalizar, né, para os agentes econômicos, para os investidores internacionais, que esse gasto ele ficará restrito a esse período de 23, 24, não é? E dentro dessa ótica, essa nova regra fiscal, né, que fique de pé ali até agosto de 2023, porque senão a gente começa a criar dificuldades em relação à estabilidade da relação dívida-PIB que eu mencionei ainda há pouco. E isso pode trazer mais à frente, não no curto prazo, uma reavaliação das agências de rating em relação
a nossa nota. A gente tem que lembrar que o Brasil já tem muito tempo, ele não é grau de investimento. Nós fomos grau de investimento lá no início do governo Lula. Tomara que possamos novamente voltar a sê-lo. Agora, não dá para termos essa gastança, não é? Se não for algo limitado. A gente entende que é necessário para esse primeiro momento, mas a sinalização de médio prazo é que nós tenhamos responsabilidade fiscal, como, aliás, reforçou ontem o Comitê de Política Monetária no seu comunicado.